Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou a tia Ana e aqui você encontra tudo o que precisa para o Ministério Infantil. Então, se você faz parte desse mundo, já se inscreve, ativa as notificações para você não perder nada do que acontece por aqui. E vamos lá para mais um vídeo. Essa história começa num país muito longe daqui do Brasil, chamado Síria. E lá havia um comandante do exército, ele era um general, um homem muito importante chamado Naamã. E esse homem era muito rico. E ele e a sua esposa tinham uma serva na sua casa, como se fosse uma empregada. Era uma menina. A história dessa menina começa triste, porque ela foi separada da sua família, teve que ir embora da sua casa e foi levado para esse país como uma serva. E ela era uma menina que servia a Deus, ela era uma menina que amava a Deus. A vida de Naamã parecia ser mil maravilhas, não é? Era um homem rico, tinha várias posses, era um homem muito importante, muito respeitado por ser um comandante do exército da Síria. Mas nem tudo era flores na vida de Naamã. Sabe o que aconteceu com ele? Ele começou a ter uma doença na pele que causava muitas feridas e causava dor também. O nome dessa doença é lepra. E naquela época, essa doença não tinha cura. E além do mais, era contagiosa. A pessoa que ficava leprosa, que tinha lepra, começava a encher de ferida na sua pele e aquilo começava a apodrecer sua pele e começava a cheirar mal. E as pessoas que tinham essa doença tinham que ficar isoladas da sociedade, porque senão ia contagiar as outras pessoas. E esse homem tão importante, Naamã, quando se tornou leproso, ele ficou desesperado. Ele não sabia o que fazer. E agora? Eu não vou poder mais estar na sociedade, eu vou ser isolado, eu vou ser desprezado. Aquela menina, a serva de Naamã, percebeu o que estava acontecendo. E ela tinha uma ideia, ela tinha uma solução. A serva de Naamã sabia muito bem quem poderia curá-lo. E então chamou a esposa de Naamã, a sua patroa, e falou: olha, existe um profeta em Samaria e ele pode ajudar, porque nós servimos a um Deus que tem poder para curar as doenças. Ela anunciou para aquela família que tinha um profeta na terra que era um homem de Deus, que podia ajudar Naamã. E Naamã foi para Samaria para ver quem era esse homem de Deus. Mas quando Naamã, poderoso comandante do exército, chegou na casa de Eliseu, Eliseu nem saiu para fora. Mandou o seu servo ir até Naamã e dizer: vá até o Rio Jordão e se lave lá por 7 vezes. E aí ele se tornará limpo. E Naamã ficou indignado. Como assim? Eu sou um comandante do exército, eu sou uma pessoa respeitada, uma pessoa importante. E Eliseu, esse homem aí, nem saiu para me ver, nem me recebeu na sua casa, mandou um servo mandar uma mensagem. Ah, eu não acredito que possa acontecer alguma coisa, eu vou embora. Mas um dos seus empregados que estava com ele na carruagem falou assim: meu senhor, por que você não tenta? Não custa tentar, vai que ele está certo. E então Naamã pensou: é verdade, vamos ver no que dá. Naamã chegou diante do Rio Jordão, tirou as suas vestes e olha só, ele estava com o corpo cheio de feridas. Então ele chegou diante do Rio Jordão e quando ele viu aquelas águas sujas, fedidas, porque o Rio Jordão não era um rio tão limpinho assim, ele pensou: eu vou ter que entrar aí nessa água suja, eu vou ter que entrar aí. Enfim, né? Ele foi e pensou: não custa tentar, vamos ver se esse Deus pode me curar mesmo. E então ele entrou nas águas do Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. Vamos cantar comigo? 1, 2, 3.
3. E nada acontecia. 4, 5, 6 e 7. E quando ele saiu da água, ele estava curado. Então ele acreditou que esse Deus era o único e verdadeiro Deus. O Deus que aquela menina, sua serva, que aparentemente não tinha nenhuma importância, ela servia a esse Deus e falou sobre o que Deus pode fazer. Por isso Naamã foi curado. Como é bom nós podermos falar de Jesus para as pessoas, poder falar, olha só, sabe qual é o remédio para essa tua dor? Sabe qual é o remédio para esse teu problema? Sabe qual é a solução para você? É Jesus. Chame Jesus para a tua vida, chama Jesus para o teu coração e Ele vai te ajudar naquilo que você mais precisa. E você, criança, pode fazer a diferença no mundo, falando de Jesus, falando da salvação, falar de Jesus, falar desse Deus maravilhoso para as outras pessoas, assim como a serva de Naamã. Chegamos na lição de número 10 e o título é Contando sobre o Papai do Céu. Com essa lição nós vamos ensinar as crianças sobre a história da serva de Naamã, que mesmo sendo uma menina, sendo uma criança, fez a diferença na vida de uma família. E Deus foi honrado através de uma linda atitude dela. E o objetivo dessa lição é que as crianças desejem ser usadas por Deus para falar das suas grandes obras, para falar das suas maravilhas, para falar da salvação para outras pessoas. E também mostrar para as crianças que Deus pode curar, que Deus é poderoso para curar as doenças. A lepra era algo que não tinha cura, que era impossível uma pessoa se livrar. Mas para Deus, tudo é possível. A palavra-chave dessa lição é evangelizar. E já que vamos falar sobre isso, vamos colocar a mão na massa, vamos partir para a ação. A ideia é cada criança criar uma cartinha, um bilhetinho, decorar aí bem bonito e elas vão entregar para uma pessoa especial, para uma pessoa que elas gostam e que ainda não serve a Deus, para uma pessoa que não conhece a Jesus ou que elas gostariam que estivesse ali na igreja junto e essa pessoa não está. Enfim, é uma forma delas evangelizarem e não ficar só no conteúdo, mas ir para a prática da ação. O versículo de hoje diz: o nosso Deus está no céu, Ele faz tudo o que quer. Salmo 115 e verso 3. Aqui você pode explicar que Deus pode curar as doenças, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Mas também quero deixar mais um versículo que você pode usar aí com as crianças, que está em Salmos 96 e verso 3, que diz assim, ó: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. A serva de Naamã anunciou as obras maravilhosas de Deus. E aí você pode utilizar um recurso visual assim, ó, como se fosse um megafone. Esse aqui eu tenho para contar a história de Samuel, né? E tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como eu fiz esse recurso. Vou deixar aqui no card, tá? Depois você pode assistir esse vídeo também. Mas você pode usar outro lado, né? Ou fazer sem a palavra Samuel, para falar sobre anunciar os feitos de Deus, anunciar as obras maravilhosas de Deus. Após você comentar sobre a palavra-chave, sobre o versículo, você pode fazer uma dinâmica que é colocar vários objetos dentro de uma caixa e a criança colocar a mãozinha lá sem ver o que é. E ela vai pegar um objeto e vai tentar identificar o que é. Lá dentro da caixa mesmo, ela com a mãozinha ali vai tentar identificar. Por exemplo, digamos que você colocou uma garrafa de água. Aí a criança vai pegar e vai identificar. É uma garrafa. Depois você explica o seguinte: a gente consegue falar somente sobre aquilo que nós conhecemos. Se uma criança nunca teve um contato com uma garrafa, nunca viu uma garrafa, não sabe que o nome daquilo é garrafa, ela não vai saber falar sobre aquilo. Ah,
Não sei o que que é. A mesma coisa é quando vamos falar de Jesus, quando vamos falar sobre Deus. Como é que nós vamos falar sobre alguém que nós não conhecemos? É importante a gente conhecer a Jesus, conhecer a esse Deus, para depois falarmos sobre ele. Na hora da história, você pode utilizar alguns recursos. Você pode usar algum recurso para ser a menina, pode ser uma boneca, ou algum outro recurso que eu já mostrei aqui, com caixa de leite, com rolinho de papel higiênico. Você vai falar sobre essa menina, que ela era uma criança, assim como vocês aqui, crianças, e explicar a diferença que ela fez naquela família. Para a hora do mergulho, vou deixar aqui algumas ideias bem legais para criar essa cena aí para as crianças. Então, eu tenho esse recurso aqui, que eu ensino a fazer aqui no canal, vou deixar no card também, para você ver ali depois como que eu fiz esse recurso aqui, bem simples, bem fácil. E o boneco Naaman, eu fiz ele assim, duplo, né? Então, de um lado ele tá com as feridas, com a lepra, e no outro lado ele está limpo. E aí você vai ter essa bolsa aqui, né, representando o rio. Você pode também fazer na cor marrom, se você quiser, vai mostrar melhor o fato do Rio Jordão ser um rio sujo, e ele, né, sendo o comandante, não queria mergulhar, mas depois obedeceu. E essa é uma ideia, então, para você fazer o mergulho de Naaman. Mas você pode também fazer um recurso mais simples, usando copo descartável. E aí você pinta ou encapa com papel azul ou marrom, né, se você quiser. E aí você pode fazer com um palitinho, né? Furar o fundo ali do copo, fazer com o palitinho, o Naaman, e aí você vira, o Naaman tá limpo. E outra forma também bem legal que você pode fazer é usar uma criança aí de exemplo, e aí você faz um bambolê, você coloca esse TNT em volta do bambolê, representando a água, e aí faz uma criança abaixar e levantar ali 7 vezes. E aí você pode colocar umas manchinhas com tinta na criança, e na última vez que ela se abaixar, ali nos bastidores, alguém limpa o rostinho da criança com um lencinho, e aí ela aparece limpa, né? Também é uma ideia aí bem legal para você usar as crianças no meio da história, e eu tenho certeza que elas vão gostar bastante. E também, se você quiser incrementar aí essa história, você pode falar um pouco sobre o plano da salvação, assim como eu falei, usando essa luva, né, do mundo, as crianças, as cores do plano da salvação, ou algum outro recurso aí que você tiver para falar sobre as missões, sobre o ID de Jesus, né? Se você quer reservar um tempo maior para isso, para focar mais nesse tema, você pode também utilizar as cores do plano da salvação. E se você ainda não conhece ou você quer ideias sobre o plano da salvação, vou deixar no card, vai estar lá embaixo na descrição também, alguns links de algumas ideias que você pode fazer trabalhando as cores do plano da salvação. Tem o livro Sem Palavras, tem o Segredo da Melancia, tem alguns louvores também que falam sobre o plano da salvação. Vamos para algumas ideias de atividades para essa aula. Uma atividade que eu já mencionei aqui é as crianças fazerem os bilhetinhos, as cartinhas para uma pessoa especial. Outra atividade você pode fazer da seguinte forma: você vai pegar um papel e desenhar ou imprimir um boneco na mão. E aí você vai precisar de um plástico. Você pode encapar esse papel e colocar o papel lá dentro, ou você pode encapar com papel contact transparente, ou até com fita durex, né, fita transparente. Aí esse boneco vai estar limpo, tá? E quando você falar sobre Naaman, você faz umas bolinhas assim no boneco com tinta ou com canetinha, mas que possa ser limpo, tá? E aí as crianças vão utilizar um paninho, uma esponjinha, alguma coisa para limpar essa tinta, essas bolinhas ali do boneco. A atividade é parecida com aquelas que a gente faz com o sorriso, assim, os dentinhos, e aí coloca sujeirinha nos dentinhos, as crianças vão lá e limpam. É a mesma ideia, mas você vai usar um boneco e fazer as feridinhas ali no boneco, e depois as crianças vão limpar. E outra atividade que você pode fazer é um chaveirinho ou um livrinho para as crianças com as cores do livro Sem Palavras. Eu uma vez fiz um chaveirinho assim para as minhas crianças, ó, falando sobre o plano da salvação, as cores do livro Sem Palavras, e fiz assim, confeccionei sozinha mesmo, com EVA,
esse livrinho aqui. Então você pode fazer com EVA, pode fazer com papel também, né? Para as crianças nunca esquecerem e o que significa cada cor do livro Sem Palavras, que é o plano da salvação. Essa também é uma dica de atividade para você fazer com as crianças. Dicas de brincadeiras para essa aula. A primeira brincadeira vai ser parecida com o meu mestre mandou, só que você vai sempre orientar as crianças a fazer 7 vezes cada ação. Então, por exemplo, todos vão pular num pé só 7 vezes. E aí você conta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos vão pular com os 2 pés juntos 7 vezes. E aí as crianças pulam. E enfim, aí você vai fazer essa brincadeira com as crianças, lembrando sempre do número 7, tá? Outra dica de brincadeira é o telefone sem fio, né? Que você vai falando, anunciando para as pessoas e vai passando essa informação para as pessoas. Então você pode fazer um telefone sem fio falando algumas frases evangelísticas. Por exemplo, chama Jesus para morar no seu coração hoje, e vai passando. Enfim, são frases assim que você vai falando para as crianças, fazendo um telefone sem fio. E uma dica bônus aí para você fazer, né? Se você tiver essa condição. E se existe aí um lugar perto aí da igreja, perto do lugar que você está com as crianças, que não seja longe, né? Que você pode estar na frente da igreja, algum lugar assim, aonde passe pessoas, aonde tem um semáforo, você pode levar as crianças para a ação e entregar esses bilhetinhos para as pessoas que passam ali na rua. Mas aí tem que ter todo um cuidado, né? Estejam mais adultos, para que não aconteça nenhum acidente, não aconteça nenhum problema. Mas é uma ideia aí que você pode fazer também com as crianças, fazer esse momento com elas, para elas terem essa experiência de entregar um folheto, de falar de Jesus para as pessoas. Lá na descrição eu vou deixar algumas dicas de louvores que falem de Naamã, da serva de Naamã, e também que falem um pouco sobre missões, sobre o ID de Jesus. Por hoje é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Não esquece do like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo, que Deus abençoe você, o seu ministério, a sua aula, as suas crianças, e até o próximo vídeo.